Certa vez um escritor escreveu sobre a Bíblia o seguinte: a Bíblia foi alvo de extremo ódio por parte de muitos em posição de autoridade. Mas por incrível que pareça, a Bíblia também é alvo de ódio de pessoas que a criticam sem nunca a terem lido, ou sem nunca terem usado um método de interpretação adequado para entender o texto bíblico. Veja, por exemplo, o que essa pessoa de mente fanática escreveu em um comentário a um vídeo meu em que eu falei que a Bíblia não é machista. Essa pessoa escreveu o seguinte: a Bíblia foi o câncer da sociedade e é a muleta de assassinos, misóginos, xenofobistas e escravocratas. Neste vídeo, com alguns poucos argumentos, eu vou lhe demonstrar que essa pessoa de mente fanática é arrogante e não sabe o que ela está dizendo. E a minha base para esse vídeo, eu vou usar algumas páginas deste livro aqui. Em Defesa da Bíblia, por que podemos confiar nas Escrituras, de Brian Ball. Este livro aqui, da editora Casa Publicadora Brasileira. Eu vou usar algumas páginas, tá? Para mostrar para você o quanto este livro é especial e o quanto esse tipo de pessoa que fala mal da Bíblia não sabe o que ele diz. Ele fala da imaginação dele ou como fruto de uma mente fanática. Então eu vou utilizar algumas coisas das páginas 44 a 49 e 59 e 60 para você ver a relevância da Bíblia e que a Bíblia não tem nada a ver com aquilo que esta pessoa a acusa. E depois, no final, eu vou repartir com você algumas declarações notáveis a respeito da Bíblia, tá ok? E eu espero que esse material lhe ajude a ter mais confiança no texto bíblico e a refutar aquele que não crê na Bíblia e que acha que sabe alguma coisa. Em primeiro lugar, a Bíblia influenciou a literatura. Nós não podemos dizer que a Bíblia é uma muleta de assassinos, entre outras coisas, daquela que aquela pessoa de mente fanática disse, porque a Bíblia influenciou a literatura. Por exemplo, a versão King James, adotada na Inglaterra, moldou e muito o inglês. Moldou e muito a língua inglesa por influência o quê? Do texto bíblico. Um homem chamado Arthur Kyler Cutt, ele escreveu, na verdade ele disse em uma palestra na Universidade de Cambridge, algo seguinte: ele declarou que a Bíblia foi a maior conquista literária da língua inglesa. Em outra descrição ele diz: a King James é o mais nobre monumento da prosa inglesa. Para você ter uma ideia da influência da Bíblia na literatura, Shakespeare fez citação direta ou alusão a no mínimo 42 livros da Bíblia. Então você veja, é impossível nós imaginarmos que a Bíblia não tenha influenciado a literatura, sendo que ela foi tão grandemente citada por grandes personalidades ao longo da história. Então, em primeiro ponto, a Bíblia influenciou a literatura. Segundo ponto, a Bíblia influenciou a linguagem, né? A versão King James influenciou a vida e o discurso na Inglaterra por mais de 300 anos. Né? E McGrath diz que ela foi uma das duas maiores influências que deram forma à língua inglesa. Ou seja, o vocabulário falado e escrito, né, ele foi moldado pelas imagens da Bíblia. Então veja, a Bíblia influenciou também a
linguagem. Só que a Bíblia também influenciou, em terceiro lugar, a música. Aqui no livro é feita uma pergunta e as respostas são dadas de forma bem objetivas e fortes. E se a Bíblia nunca tivesse existido, como que seria a música? Bom, um autor chamado Scrooge, ele traz um título em forma de pergunta, né? E se a Bíblia nunca tivesse existido? E aí o autor chama a atenção para as composições musicais, para as muitas composições musicais grandiosas, né? Que elas se constituem na herança dos povos da Europa Ocidental e nos lembra que devemos a existência dessas músicas à própria Bíblia. Por exemplo, a criação de Haydn, Paixão segundo Mateus de Bach, a crucifixão de Steiner, Jesus, a alegria dos homens de Bach também, Miserere, que seria Miserere Mei, Deus em latim, que é de alegria, Pi Jesus in Paradisum de Fauré e Ó Divino Redentor de Gounod. Então você veja, e outra de Bach também, mansamente pastam as ovelhas. Então você percebe essa esse vasto arcabouço musical que foi criado por grandes homens. Eles deveram a sua inspiração à Bíblia Sagrada. Então a Bíblia influenciou grandes músicos a escreverem essas músicas, influenciou grandes pessoas, né, a adotarem a Bíblia como, além de ser regra de fé, como inspiração para as suas músicas. E a Bíblia também, ela foi a inspiração para grandes hinos da fé cristã. Só um homem chamado Isaac Watts, ele escreveu mais de 6.000 hinos, com base, obviamente, na Bíblia. Tá? Então, se a Bíblia nunca tivesse existido, boa parte da música de qualidade que nós ainda temos, ela não teria existido também. Então, um indivíduo que diz que a Bíblia é uma muleta de assassinos, é xenofobista, é misógina, é escravocrata, ele não sabe o que está dizendo, ou a mente dele é fanática, ele precisa de ajuda. Quarto ponto, a Bíblia influenciou a arte. As grandes catedrais medievais da Europa, elas são chamadas, e com razão, de sinfonias de pedra. Quando você olha para as obras de arte feitas nessas catedrais, parece que aquelas obras estão cantando aos seus ouvidos e aos seus sentidos. São coisas maravilhosas. Esta arte toda, e muitas delas até pintadas por Michelangelo, foram inspiradas na Bíblia. Ok? Então, sem a Bíblia, nós não teríamos a arte como nós temos hoje. Especialmente esta arte no período renascentista, no período medieval, em que nós ficamos assim abismados diante de tanta beleza que foi motivada e inspirada pela Bíblia. Quinto ponto, a Bíblia também influenciou reformas sociais. Você sabia disso? Nos 3 últimos séculos, a Bíblia influenciou reformas sociais muito significativas por pessoas que tinham a Bíblia como regra de fé e prática. Por pessoas que criam na Bíblia mesmo, que aceitavam que a Bíblia era a palavra de Deus. E eu vou lhe mostrar algumas dessas pessoas e reformas sociais que foram praticadas sobre a inspiração do texto sagrado, com base nos princípios do texto bíblico. Um primeiro homem chamado John Howard, que viveu entre 1726 e 1790, com a ajuda da Bíblia, ele fez a reforma do sistema carcerário.
na região dele, não é? William Wilberforce, entre 1759 e 1833 que ele viveu, ele utilizou a Bíblia para a abolição da escravidão. Como que o camarada vai dizer ali, naquele trecho, que a Bíblia é escravocrata? Não sabe o que diz. Simplesmente estuda a Bíblia descontextualizadamente, sem nenhum método interpretativo confiável. Elizabeth Fry, que viveu entre 1780 e 1845, ela também utilizou a Bíblia para fazer a reforma do sistema carcerário. O conde de Shaftesbury, entre 1801 e 1885, ele fez a reforma das condições de trabalho. George Miller, que viveu entre 1805 e 1898, ele criou os orfanatos inspirado nos princípios bíblicos. Florence Nightingale, entre 1820 e 1910, quando ela viveu, ela fez a reforma das práticas de enfermagem. Sir Walfrid Lawson, que viveu entre 1829 e 1906, ele fez a reforma quanto ao consumo de bebidas alcoólicas. E Thomas Barnardo, entre 1845 e 1905, tempo em que ele viveu, não é? Ele construiu lares para crianças desamparadas. Todos esses homens e mulheres que eu citei, eles foram profundamente alicerçados na Bíblia, porque é impossível separar a crença dessas pessoas da Bíblia das ações dela, né? O próprio Jesus diz em Mateus 5, 13 a 16, que nós devemos ser a luz do mundo e devemos glorificar a Deus com as nossas boas obras. Então essas pessoas fizeram essas reformas sociais porque elas tiveram como motivação os princípios bíblicos. E sexto ponto que eu queria mostrar para você deste livro, Em Defesa da Bíblia, porque podemos confiar nas Escrituras, a Bíblia influenciou a cultura ocidental. Um autor e cientista chamado McGrath, ele explica que sem a Bíblia, a cultura do mundo de língua inglesa seria imensuravelmente empobrecida. E olha o que é dito aqui no livro, que está totalmente relacionado a esse indivíduo que escreveu esta bobagem. Apenas a mente mais fanática negaria que as crenças e valores da Bíblia caracterizaram e definiram, até tempos recentes, a cultura ocidental. É difícil negar que tais crenças e valores foram transmitidos a boa parte do mundo por meio da língua inglesa. O mesmo se pode dizer acerca das instituições políticas e sociais, tais como a democracia parlamentar, os sistemas jurídicos, a educação gratuita e universal e as liberdades de discurso, consciência, reunião e imprensa. Tudo isso remonta a ensinos e princípios bíblicos que vieram à tona durante a Reforma. Eles foram consolidados na Inglaterra e Europa Ocidental à medida que a Bíblia se tornou disponível para as pessoas, e os seus princípios criaram raízes na vida individual e na consciência coletiva das nações. Então, afirmação muito forte e verdadeira. A Bíblia influenciou também toda a cultura ocidental. Agora, como um sétimo ponto, eu queria mostrar para você o poder transformador da Bíblia. O indivíduo que negar o poder transformador da Bíblia, ele também só pode ser uma pessoa de mente fanática. Este livro aqui conta algumas histórias interessantes. A primeira história, ele conta da história da ilha de Mussal, no Oceano Pacífico. Os habitantes da ilha de Mussal, eles eram tão degradados que até os oficiais do governo haviam concluído que era impossível fazer alguma coisa para ajudar aquelas pessoas. Para você ter uma ideia.
até que dois jovens de uma ilha vizinha chegaram na ilha de Mussal com a Bíblia. E o povo de Mussal, inculto, o povo de Mussal começou a ter contato com a Bíblia. 10 meses depois, a ilha inteira havia mudado. Escolas e igrejas foram construídas e uma nova era se descortinou para Mussal. Um oficial do governo britânico, ele visitou a ilha e veja o que ele disse sobre isso. Estou pasmo com o que vi. Não consigo entender como tamanha mudança é possível. Estou maravilhado e digo que é um milagre. Um povo totalmente depravado, 10 meses depois, estava transformado pelo poder que a Bíblia tem de transformar pessoas. Como que alguém em sã consciência pode dizer uma barbaridade dessa sobre a Bíblia, que é uma muleta de assassinos? Somente a pessoa que está em profunda ignorância. Uma outra ilha que sofreu uma transformação interessante foi nas Ilhas de Salomão, na região de Malaita. Em 94 foi feito contato com o povo Quaio, a pedido de seu chefe, um velhinho que só conseguia se comunicar por meio de um intérprete. Ele recebeu uma Bíblia como um ato simbólico, não é? Foi presenteado com ela, e cerca de um ano depois, ele falou sobre o dia especial em sua vida, no qual as trevas começaram a ir embora quando ele derrubou as barreiras da ignorância do medo através da Bíblia. E ele disse: no momento em que toquei a Bíblia, senti que todos os meus demônios me deixaram. Isso aqui parece simples para você, mas para aquelas culturas ocidentais, não é? Que vivem no meio do sobrenatural, isso aqui é de grande importância. Depois de um tempo, havia nesta ilha, né, o povo de Quaio, na região de Malaya, já tinha 40 igrejas e diversas escolas para as crianças e também para os adultos. Então, será que é mera coincidência que a Bíblia transforma desta maneira pessoas e até civilizações? Você pode estar pensando, mas a religião usou a Bíblia para fazer o mal. Qual é a culpa da Bíblia nisso? A Bíblia não tem culpa. Assim como qualquer outro livro, a Bíblia pode ser usada corretamente ou incorretamente. Então o fato da igreja medieval utilizar a Bíblia de forma errada não torna a Bíblia um livro errado. Isso é uma questão lógica que até um pré-adolescente entende.